Estamos mais uma vez aqui no nosso canal, Jefferson Tramontim, Segue a Visão. E hoje nós temos uma presença ilustre, um grande amigo, Urlan Jesus Marcel de Lara, um grande companheiro, professor, historiador, lutador da cultura, além de ser um consumidor, né, Urlan? É também um produtor, já vamos conhecer um pouco mais e ouvir a opinião do Urlan nesse momento tão importante, no momento em que o mundo, especialmente o país, vem retomando a reconstrução do país sobre diversos aspectos, diversas dimensões. A cultura, mais do que nunca, tem um papel fundamental nessa reconstrução. E é nessa perspectiva que nós conversamos, então, com o Urlan, esse grande amigo profissional, né, que tem trabalhado bastante, além de ter uma atuação em sala de aula, como professor, como historiador, né, é também um produtor de cultura e nos honra muito, tem colaborado, acompanhado tudo que acontece de cultura em Ponta Grossa, e tem uma luta importante na divulgação, na mobilização das pessoas, né, tanto para consumo como também para a produção cultural. Urlan, muito bem-vindo, muito obrigado pela participação sua aqui no nosso canal. Eu queria saber de você um pouco, né, da sua história, da sua militância, do seu trabalho na área como professor e também como produtor cultural, né? Como é que você analisa hoje Ponta Grossa, que está completando os seus 200 anos, né? É um momento histórico, um momento importante para uma cidade que se desenvolve muito em diversos aspectos, né? Não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista da sua história, da sua cultura, né? Mas é importante fazer uma pergunta seguinte, Irlan. Os artistas, a cultura de Ponta Grossa, tem motivos para comemorar 200 anos? Vamos lá, Jefferson. Primeiramente, é um prazer estar falando com você no teu canal. Queria agradecer imensamente pela participação aí no teu projeto, nesse teu programa. Fico lisonjeado realmente pela participação. E estamos sempre na luta aí, em prol da educação e principalmente também em prol da cultura. Então, Jefferson, respondendo a tua questão, você também que foi um agente cultural muito importante, né, quando presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa e vereador, fez diversos projetos em prol da cultura do nosso município. Tem um legado seu muito importante aí nessa trajetória, nesses 200 anos de Ponta Grossa. E, ao meu ver, acredito que o artista pontagrossense, o artista local, o agente cultural, tem sim, Jefferson, motivos para comemorar, para celebrar, para ter pelo menos ainda mais esperança. Acredito que nesses 200 anos, cultura, a gente tem que entender que é algo muito amplo, né? Ele envolve diversas sociedades, diversas camadas. Ao longo desses 200 anos, pode ser que algumas culturas foram privilegiadas e aquelas que a gente já conhece muito bem, né, Jefferson, acabaram não ocupando o devido espaço, o devido lugar. Ficou meio que omisso aí nesses 200 anos, mas acredito que de um tempo para cá as coisas vêm meio que melhorando. A gente falando ali na esfera municipal, eu, professor Urlan Jesus, considero alguns pontos da gestão municipal, sou um crítico da gestão municipal que está no poder, mas afirmo que o trabalho da Secretaria de Cultura vem desenvolvendo um projeto e um trabalho legal nesses últimos anos. A equipe lá do Alberto Portugal, do Fantasma, da Márcia, da Michelle, enfim, o pessoal da Secretaria de Cultura vem mobilizando diversas atividades, diversos trabalhos ao longo desses últimos anos. A gente pode conferir, logo depois da pandemia, diversas ações que trouxeram não apenas aquilo que já está manjado aqui na cultura de Ponta Grossa, mas conseguiram, por exemplo, da Flicampus do ano passado, fazer um enfoque na cultura marginalizada junto com a cultura literária, com a orquestra. Teve projetos ali também de cunho populares, como Festival de Inverno, concursos de música sertaneja, Ria Mais PG, e também o Setembro em Dança, que foi criado lá no começo dos anos 2000 e fez um grande sucesso nos últimos anos. Então, a gestão municipal, acredito que na área cultural tem feito um bom trabalho, até mesmo essas audiências, essas aberturas, para que agentes e produtores culturais participem, como aconteceu no último mês, na discussão da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. E, claro,
o governo federal também dá um alento a esses produtores culturais, né, que estavam meio que sem pai, sem mãe. Aí, com a eleição do presidente Lula, a gente percebe a Margarete Menezes assumindo uma pasta exclusiva para o âmbito cultural. Então, acredito que aqui no município de Ponta Grossa tem tido projetos bem atuantes de valorização cultural, e somando com a volta do Ministério, com a volta da Rouanet, dos projetos, de editais, etc. e tal, acredito sim que o produtor cultural aqui da cidade está tendo um alento, está feliz, e acredito que vai ter sempre, a gente sempre espera mais, né? Ainda falta muita coisa em diversas esferas, em diversos âmbitos para o produtor cultural, mas dá sim para ele acreditar que é possível fazer cultura aqui em Ponta Grossa. Eu acho muito importante essa colocação, Orlando, que você faz, justamente porque muitas vezes a gente pensa, ou existem setores da sociedade que pensam que cultura é apenas um ofício para desocupados, né? Mas, ao É contrário, verdade. né? Aliás, no campo da economia, o segmento da cultura é o segundo segmento que mais produz, que mais traz, gera empregos, inclusive, né? E que mais produz do ponto de vista econômico, inclusive, né? De Sem dúvida. recursos financeiros mesmo, movimenta a economia. Basta ver, por exemplo, os números aí do carnaval, não só nos grandes centros, mas nas pequenas e médias cidades também, sempre movimenta muito, gera emprego, é o comércio local, enfim, todo o setor, né, de produção de eventos, sem dúvida, a economia, até por essa questão de desenvolvimento econômico, é importante se transformar cada vez mais numa política pública. De fato, você lembrou, né, o período que nós passamos na Câmara, nós pudemos desenvolver algumas leis, criar, inclusive, alguns programas que foram, naquela época, muito importantes e que foram os primeiros passos, digamos assim. Eu, de certa forma, concordo muito com você quando se diz que a Secretaria de Cultura tem desenvolvido um trabalho forte, né, de valorização da cultura local, dos nossos artistas, e tem sido, de fato, um instrumento, né, para os nossos artistas na área da dança, da música, do teatro, da arte visual, né? Enfim, em todos os campos a gente vê um esforço muito grande do Beto, secretário de Cultura, e de sua equipe. Eu acho isso muito importante, né? Porque no mundo que nós vivemos, onde se prega muitas vezes o ódio, a vingança, a violência, com tantos problemas, né, que nós temos visto nos últimos anos, né? A cultura passou nos seus 7 anos amargos, né? De muito ataque, de muita combate. Então, sem dúvida, é um novo tempo. Eu acho que você fala acertadamente quando a gente tem, e é preciso reconhecer e valorizar esse novo momento, um momento como o governo traz uma ministra, né, que aposta realmente todas as suas fichas. Porque, claro, cultura é mais do que simplesmente uma dimensão, um aspecto, né, digamos, cultural do lazer, mas é fundamental, né, entender como uma dimensão humana importantíssima. Né? Orlando, você citou aí a lei do Edir Blanc e a do Paulo Gustavo. Você acha que essa questão, o acesso a esses recursos públicos através dessas leis, é um desafio ainda para a classe artística? Como que você avalia a possibilidade desses recursos chegar na nossa cidade? Claro, porque Brasília libera os recursos, elabora os programas, desenvolve ações, mas muitas vezes no interior desse Brasil, os artistas acabam, né? Nós tínhamos aqui, por exemplo, a Bolsa do Artista Popular. Hoje eu desconheço, acho que somente os músicos da Banda Lira dos Campos que têm acesso à Bolsa do Artista Popular, né? Mas, enfim, são políticas importantes, né? Mas é um desafio para os artistas ainda o acesso aos resultados dessa legislação? Bem, Jefferson, no meu ponto de vista, eu vejo que aí vai depender muito de município para município e principalmente a importância e atuação das secretarias de cultura. E isso é muito preocupante, no meu ponto de vista, nas questões daqueles municípios que não dão a devida atenção para a cultura e colocam a cultura como um puxadinho e daí cria aquela secretaria de cultura, turismo, educação, assistência social, enfim. Então, acredito que
No caso, vai depender muito de município, né? Os municípios que têm uma Secretaria de Cultura, pode ser que consigam ter uma melhor organização, né? Como está tendo em Ponta Grossa, por exemplo, o mês passado teve uma audiência onde estava aberto para que os agentes culturais do município pudessem dar suas opiniões, apresentaram a lei para eles, o que é Paulo Gustavo, o que é Aldir Blanc, né? As porcentagens de valores, principalmente a Paulo Gustavo, que uma grande porcentagem vai para o setor audiovisual. Então, aí vai depender muito realmente de como também o próprio município trata a cultura, né? A gente percebe que, infelizmente, a cultura ainda não tem a sua devida atenção, como você mesmo frisou, né? Tudo resume cultura, né? O fato de você estar vendo um filme, lendo um livro, escutando uma música, lendo uma poesia, enfim, ela está impregnada praticamente em todas as nossas ações, mas, infelizmente, nem todos pensam dessa forma. Então, eu acredito que vai depender muito do poder local, do poder dos municípios, em como organizar, preparar o terreno para vir, né, esse recurso e, principalmente, apresentar esse projeto para daí sim disseminar em como investir, em como fazer, em que fazer, abrir editais para que artistas e agentes possam se inscrever, os municípios que até têm uma organização, que daí entramos nos grandes centros, nas cidades de médio porte também, investir bastante na divulgação. Para isso tem seu canal, né, Jefferson? Também tem o culturação.com para a gente estar sempre divulgando essas ações. Também cabe o artista também sempre estar atualizado. E os municípios que, infelizmente, a gente percebe que tem um aquém, né, que não está desenvolvendo esse projeto, então esses artistas têm que fazer realmente o papel de cidadão e tentar cobrar, né, chegar até esse poder público e falar, pô, a Aldir Blanc está vindo aí, a Paulo Gustavo está vindo aí, o que o município está fazendo para organizar, para esperar esse recurso? Então, eu acredito que é o momento dos agentes culturais, artistas arregaçarem a manga mesmo, tá? Ficar esperto, se perceber que o poder público não está desenvolvendo o poder que deveria, chegar até um vereador, chegar até um representante, realmente pressionar para que eles apresentem um plano, né? Porque, ao meu ver, muitos municípios vai ser aquela história do recurso vir, não ter nenhum projeto, nenhum plano e esse dinheiro voltar para Brasília, que seria um desperdício muito grande, principalmente esse setor que sofreu muito nos últimos anos, principalmente pela questão da pandemia, onde a gente viu que eles não tinham shows para se apresentarem, eventos para se apresentarem, entende? Então, inclusive, esses editais foram para esses propósitos, então acredito que os agentes têm que acompanhar, fiscalizar, se capacitar e acompanhar. A cultura ela tem que ser entendida como uma dimensão essencial para o ser humano. E quando a gente fala de dimensão essencial, significa de instituição de uma política pública. E não existe política pública sem recurso, né, Irlan? Se não sem houver um dúvida. orçamento, se não houver uma estrutura, um espaço, pessoas, coordenação, grupos, você não consegue desenvolver nenhum programa, muito menos ação. Eu acho que é um desafio para a classe artística atuar do ponto de vista orgânico, especialmente em alguns momentos, por exemplo, na hora de se elaborar os orçamentos. Orçamento municipal, orçamento estadual, porque é ali que você vai definir X valor para a área tal, para a dança, para a música, para o teatro, para artes visuais, enfim, para todas as áreas da cultura, né? Arte popular, né? Arte popular, exatamente. Enfim, eu acho que esse canal é um importante, é um espaço, né, de diálogo com as casas legislativas, seja de nível municipal, de nível estadual, mesmo na Câmara Federal, na hora que for discutir o orçamento, né? Quer dizer, quanto mais organizado estiver, mobilizado, né, a classe artística e como um todo vai ter a possibilidade de mais recursos, né, para fazer a disputa dessas verbas, porque o cobertor sempre é curto para todos, né, em qualquer área, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, então você tem que meio que disputar isso no palitinho mesmo, né? Então, e o que você havia comentado anteriormente também, o movimento econômico, o boom econômico que essas atividades culturais proporcionam é muito grande. Então, lógico que não é o correto, mas na pior das hipóteses, pense como investimento, não é verdade? Exato. Que o retorno vem, e a gente percebe isso, né? Os hotéis, o comércio de rua ganha muito com isso também,
as pessoas que ficam ali atrás dos palcos, as pessoas que ficam ali nos bastidores dos eventos, enfim, é algo assim muito rentável, não é à toa que é uma das principais economias do país. Não, as redes sociais é uma questão fundamental hoje para a divulgação, né, de tudo que se produz na cultura hoje, é uma ferramenta importante. O governo federal hoje reuniu todos os ministros, o presidente da Câmara, o STF, enfim, mobilizou governadores, cidades para falar da discussão do problema da violência nas escolas, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A cultura é uma vacina, né, nesse aspecto também de criar um ambiente educativo que promova a paz, o amor, que promova a vida, né, nas redes sociais, né, que pode ser levado isso para dentro da escola? Acredito que sim, acredito que sim. No momento em que a gente investe nesses setores, em uma produção cultural, em uma dança, em uma peça, em uma música, algo relacionado a isso, sem dúvida nenhuma, você está ocupando, né, aquele jovem, aquelas pessoas que estão consumindo, a apreciarem ainda mais, expor seus sentimentos, de sentirem aquela cultura perante a si e longe, né, de coisas tão absurdas como as escolas estão sofrendo atualmente. Na verdade, não é que as escolas estão sofrendo, as escolas são amedrontadas, né? Em alguns casos que aconteceram aí nas últimas semanas, eu acho que é necessário realmente essa discussão, essa organização. E como você frisou aí, Jefferson, a cultura pode ser essa válvula de escape, né? Pode não, eu acredito que ela seja realmente essa ferramenta para tentar inverter o curso que está começando a emergir, que é muito preocupante aí nas últimas semanas. Verdade. Urlan, você tem um programa, a Culturação, né? Como é que está o planejamento? Está voltando, reativando? Quando acontece? Tem previsão já do retorno do programa? Então, a gente está com os programas reprisados na TV Educativa. A TV Educativa agora está tendo uma outra administração, está no período de transição, onde está saindo a FUNEPO, né, para o EPG administrar 100%. Nesse período está sendo a FUNEPO e a UEPG. E estamos ainda em processo de diálogo, e a ideia é que ela volte a partir do mês de maio, talvez, com os programas exclusivos, né, que não depende apenas da gente, depende de diversos setores, diversas reuniões ainda, mas acreditamos que a gente volte em maio. Mas o culturação.com está lá justamente para abastecer a galera que gosta de acompanhar o que está rolando na área cultural da cidade, também na área educacional, eles colocam algumas matérias relacionadas à educação, mas também aos eventos culturais do município, aos editais, né? Eu acredito que é muito importante os agentes produtores culturais estarem acompanhando, porque nós estamos sempre divulgando. Uma ferramenta, um portal de notícias, no meu ponto de ver, Jefferson, eu que me formei em jornalismo recentemente e percebi dos grandes portais que a notícia cultural não é algo assim rentável financeiramente, né? Para a notícia. Infelizmente, o pessoal, a população, de modo geral, gosta de consumir em notícia outros tipos de informações, outros tipos de noticiários, né? Que é uma pena, né? Aí o outro papel da educação também, e aí o papel e a cultura juntamente é imprescindível para tentar mudar essa mentalidade, para que a nova geração realmente não apenas consuma mais cultura, mas discuta e acompanhe mais a cultura. Mas o fato é que eu percebi essa lacuna no município, acredito que não é só em Ponta Grossa, mas em várias cidades do Brasil, onde tem uma carência de um portal de notícia especificamente cultural. Focado, aí, então, a gente teve essa ideia. O Edson Silva é o produtor do programa Culturação, né? Ele que foi idealizador anos atrás, eu entrei em 2018. E aí, para suprir a demanda, a gente criei o portal culturação.com para justamente divulgar as ações culturais do município. É fantástico, a tua iniciativa foi muito importante e está cumprindo um papel belíssimo. Eu desejo que você tenha sempre sucesso, não se canse, porque nós sabemos dos desafios, né, para manter um site, para manter um programa, enfim, para trabalhar, né, nesse campo da cultura, sempre é um desafio, especialmente na nossa região, na nossa cidade. Então, agradeço, Orlan, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz, né? E vamos aí acompanhar sempre o site, né, culturação.com. Na hora que voltar o programa, tenho certeza que você vai ter uma audiência muito grande, nós esperamos isso.
porque, de fato, é desse tipo de ferramenta, de instrumento que a cultura precisa para continuar se desenvolvendo e crescendo e atingindo cada vez mais, né, desenvolvendo valores, né, valores do amor, da paz, da valorização da vida. É isso que nós esperamos na nossa cidade, né, ao comemorar esses 200 anos. É verdade, Jefferson. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. É um prazer estar aí. Eu que sou admirador do seu trabalho, não é de hoje. Obrigado. Realmente é uma honra estar contigo. E como você falou, não é fácil realmente, né? Tanto o programa quanto o portal, a gente sobrevive de editais públicos, né? Se não fosse o Promific, não sei o que seria o futuro do Culturação. Vamos tentar Rouanet, Profice, né? Na Exato. questão do Estado, mas estamos à disposição. Né? E para quem não conhece o Culturação ainda, né, que é bacana essa troca de experiência. Voltando ao programa, você vai participar também, Jefferson, Oh, para a gente maravilha. atingir novos públicos, né? Sim, E aí o público que não conhece Culturação também vale a pena acompanhar. Se é um produtor, agente cultural também, a gente está sempre atualizando com informações políticas, municipais e tudo mais. E novamente agradeço imensamente pelo convite, Jefferson, e estamos juntos aí para desenvolver projetos, para participar juntos aí um com o maravilha. outro. Valeu, Finalizamos forte aqui, abraço. lembro você mais uma vez, né? Não saia sem deixar o seu like, seu comentário e compartilhe também você nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.